Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia! Hoje o programa Mais Saúde, festejando esses 30 anos da TV Canção Nova, tem a honra de receber simplesmente o nosso querido Padre Wagner Ferreira, que é o vice-presidente da comunidade Canção Nova. Padre Wagner, que honra, muito obrigada. Prazer todo meu, louvado seja Deus pela graça desse nosso encontro. Oh, nem fale. Padre Wagner, o Papa Emérito Bento XVI, ele escreve na encíclica Caritas Veritate: querer o bem comum é trabalhar por ele, é exigência de justiça e de caridade. Ama-se tanto mais eficazmente o próximo, quanto mais se trabalha em prol de um bem comum que dê resposta também às necessidades reais. Certo. Sendo cristãos, como se dá esse trabalhar pelo bem comum, assim, objetivamente? Bem, o bem comum é um tema fundamental desenvolvido pela doutrina social da Igreja. A Igreja ela tem uma doutrina social, desde as suas origens. A Igreja teve essa preocupação de testemunhar a fé, promovendo o reino de Deus na realidade da vida da sociedade, porque o ser humano é um ser social. O ser humano ele se desenvolve em contexto de relações sociais. Portanto, a Igreja sempre teve essa preocupação de testemunhar a fé, de fazer o Evangelho acontecer também na vida da sociedade. E disso brota o tema do bem comum, né? O bem comum, que é o bem de cada cidadão, de cada ser humano que faz parte da vida da sociedade. Então, de forma assim muito objetiva, quando nós trabalhamos em função do bem, da verdade, do amor, da justiça, né? O trabalho humano, qualquer que seja esse trabalho, na medida em que ele está orientado pelo bem e pela justiça, ele contribui com o bem comum, ele contribui. Então, nós podíamos falar de diversos tipos de trabalho, mas, por exemplo, esse que nós estamos realizando aqui agora, né? Comunicar, né, a saúde. Nós estamos fazendo um programa procurando comunicar saúde às pessoas, orientar as pessoas para que elas tenham mais saúde. Isso aqui contribui com o bem comum, a própria comunicação, de um modo geral, contribui com o bem comum e todos os outros serviços que são prestados na vida da sociedade em prol do desenvolvimento integral da pessoa humana, né? Ou seja, o desenvolvimento em termos de educação, de saúde, o desenvolvimento em termos de cultura, né? Tudo isso faz parte deste bem comum e que, de um modo geral, as autoridades governamentais precisam, do ponto de vista político, ter uma atenção toda especial, porque a política é a arte de fazer acontecer o bem comum, dar a todos os membros da sociedade acesso ao bem comum. E dessa forma, o reino de Deus já começa a acontecer aqui e agora, mesmo sabendo que a sua plenitude será na glória de Deus. Mas também Deus quer que nós todos promovamos o bem comum, promovamos o bem, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Pois é. Eu fico sempre assim, imaginando, Deus não precisava de nós, mas Ele quis que nós participássemos, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, né? E não perder isso de vista Sem dúvida. em todos os momentos. Mas, com esse olhar para o outro, como ele pode contribuir com a saúde do planeta e do próximo? Porque eu particularmente tenho, o senhor sabe que eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde do planeta. Certo. As pessoas esquecem que, assim como nós temos no nosso corpo o nosso maior patrimônio, o planeta é o nosso maior patrimônio. A gente não pode trocar de corpo, assim como a gente não pode trocar o planeta. Sem dúvida. E as pessoas não têm essa visão. Parece que aquilo não toca a elas. Você citou na primeira pergunta a encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, significa caridade na verdade. Ou seja, nós precisamos da verdade para viver a caridade, e a verdadeira caridade nos torna pessoas verdadeiras, pessoas realizadas. Nessa encíclica, Bento XVI fala de uma ecologia humana, certo? Então,
tamanha responsabilidade de todo ser humano em relação à questão ecológica. Papa Francisco, nosso atual Santo Padre, ele publicou uma encíclica chamada Laudato Si, seja louvado, seja louvado, essa expressão linda usada por São Francisco de Assis, uma referência linda, né, de um homem santo, um homem de Deus, para também as questões ecológicas. Mas nós não podemos cair numa ecologia, numa visão de ecologia que despreza o ser humano, que descarta o ser humano. Pelo contrário, mas uma ecologia que responsabiliza o ser humano no cuidado com a nossa casa comum. Aquilo que nos ensina o Papa Francisco, né? Na Laudato Si é esse zelo, esse amor com a nossa casa comum. E é um amor, segundo o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que eu devo, como cristão, viver na relação com as pessoas que vivem agora, que existem agora, mas também eu preciso viver esse amor em sentido de solidariedade para com aqueles que virão depois de nós. Ou seja, as futuras gerações precisam encontrar um mundo onde elas possam viver bem, onde elas possam se realizar como pessoas humanas, certo? E aí a questão ecológica. Então, o meu cuidado com a água, o meu cuidado com o solo, o meu cuidado com o ar, a atmosfera, o meu cuidado com a plantação, a vegetação e assim por diante, tudo isso é uma forma também de viver o mandamento do amor em relação às futuras gerações e, claro, em relação a nós hoje. É cuidar da nossa saúde integral. É saúde do corpo, mas é também saúde espiritual, certo? Porque nós sabemos, a partir de doenças que nós adquirimos, tendo em vista problemas graves na alimentação, nós também sofremos na nossa alma, na nossa relação com Deus. Pessoas que às vezes nem conseguem ter uma vida de oração, uma vida espiritual, né, autêntica, porque está com a sua saúde debilitada, né? Mas é por isso que a questão ecológica também para a igreja é muito importante. Mas numa visão de uma ecologia humana, certo? Dentro dessa ecologia integral, como o Papa Francisco nos ensina, o cuidado com a casa comum. Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa uma vez no site do Vaticano e eles tinham uma frase de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, e ele dizia assim, que nós deveríamos olhar o planeta como que as futuras gerações nos emprestando esse planeta, entendeu? Num sentido totalmente inverso. Exato. Muito bonito. Isso é que me fez, na verdade, também perceber o quanto a gente tem que se preocupar com as gerações futuras. Mas tem aqui mais uma perguntinha. Certo. Quais são as dicas práticas que o senhor recomenda como exercícios contra o egoísmo que contribuem até mesmo com a saúde da nossa alma? Bem, você fala de egoísmo, o egoísmo é um desregramento do amor próprio. É importante todos nós cultivarmos o amor próprio, o amor por si mesmo. Isso é evangélico, né? Isso é querido por Deus. O zelo conosco mesmo, o amor por nós mesmos, buscar, né, promover o bem pessoal, o bem próprio, certo? Isso é importante. O desregramento, né, por causa do mistério do pecado, é isso que é o egoísmo, né? É o desregramento, portanto, do amor próprio. É o amor próprio vivido em forma de vício, de forma que a pessoa se fecha em si mesma e não se abre no sentido da dedicação, da promoção do bem, da vida dos outros, né? Então nós somos, como dissemos, seres sociais, a pessoa humana é um ser social, que deve não apenas buscar a própria realização, mas também contribuir com a realização dos outros, a realização integral, o desenvolvimento integral dos seus semelhantes, né? Então, do ponto de vista prático, claro, do ponto de vista cristão, nós diríamos a graça de Deus, a oração, né? A leitura, a oração com a palavra de Deus, né? O exemplo
que nos dá o próprio Jesus, os santos e santas de Deus, certo? Principalmente aqueles que viveram a realidade da caridade, né? Ou seja, se santificaram, os santos e santas de Deus se santificaram, exercendo a caridade para com o próximo. Então, tudo isso nos leva a olhar de forma justa para nós mesmos, um amor pessoal, sem deixar de realizar esse amor para com o próximo. Isso nos faz vencedores em relação ao egoísmo. Padre, muito obrigada. Espero que você tenha gostado e muito mais, porque esse tema não acabou aqui. O Padre vai continuar mais vezes no programa Mais Saúde, porque é importante nós termos saúde de forma integral. Exato. Física, psíquica e espiritual. Muito obrigada, um beijo enorme a vocês e nossos irmãos de Portugal, né? Que nós não podemos esquecer sempre de mandar um abraço e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.